Diletos amigos, saudações a todos. Hoje no Semcast trazemos o time de endocrinologia, adulto e pediátrico, para conversarmos sobre diabetes. Doutora Luísa. Obrigada pela oportunidade mais uma vez, Anderson. Doutor Tiago. Muito obrigado. Para começar a nossa conversa, gostaria de saber se existe uma diferença para critérios de diagnóstico entre criança e adulto de diabetes. Começando por ordem cronológica, né? Eu acredito que dentro dos critérios de definição de diabetes, a gente tem muita coisa em comum, com exceção da diabetes gestacional, com certeza, né? Então, quando a gente faz um exame de ponta de dedo, vamos começar pelo mais simples, a gente acaba chegando no diagnóstico de diabetes quando esse valor é acima de 200. Em crianças, apesar de ser mais difícil, né, você ter que fazer um exame de curva glicêmica, você vai suspeitar quando essa curva glicêmica tem um valor alterado, e também quando você faz uma glicemia de jejum, né, de maneira subsequente, também alterada num valor acima de 126, se eu não me engano. E, claro, também quando você tem quadro clínico, clínica soberana, né? Então, quando a criança, que eu tô falando de criança, né? Claro, ela acaba apresentando uma perda de peso, sem muita explicação, começa a ter, fazer xixi, né? De maneira muito frequente, ou começa a apresentar um quadro de fazer xixi na cama, uma fome que não passa e uma sede insaciável, né? Quando você tem todo esse conjunto, também é a hora de você suspeitar. E eu acho que isso comum. Bastante comum. E assim, o uso da hemoglobina glicada como método diagnóstico é válido? E comparado à glicemia, como que é? Sim, ele entra como critério, sim, para diagnóstico, ele faz parte, né? Então, o paciente, para fazer o diagnóstico, ele teria que ter esse valor, né, de acima de 6,5 de hemoglobina glicada, ou a glicemia de jejum, é uma coisa ou outra em exames subsequentes, né? Não só em um, mas ele entra, assim, é um exame bem acurado para fazer diagnóstico. As duas denominações são diabetes tipo 1. Para essa criança que, por exemplo, precisa de insulina. Sim, o que a gente tem hoje como regra, né, pela SPAD, é uma orientação do seguinte: se você tem uma criança na qual você tem uma suspeita de um quadro de diabetes, sempre optar pela hipótese inicial de diabetes tipo 1, né? Isso, com certeza, é algo que tem de diferença no adulto, né? Sim, muito mais frequente diabetes tipo 2, né? 90% dos casos são diabetes tipo 2. Né? E o que é interessante, porque a gente tem uma população de crianças obesas no nosso país, bastante importante, mas a gente não tem uma população importante de crianças com diabetes tipo 2. Então, isso difere com o passar com a evolução da idade, né? Então, aqui no nosso país existem muitos estudos genéticos, bastante hipóteses já formuladas, vários trabalhos buscando uma razão do que isso pode, da onde que a gente tem essa diferença, por exemplo, com a população norte-americana e europeia. Lá tem uma população importante de crianças já, infelizmente, com diabetes tipo 2. Né? Então, dentro de maneira resumida dessas hipóteses, seria uma matriz genética populacional bastante diversa né, e diferenciada, que acaba protegendo a criança durante a infância de ter uma falha da produção de insulina nas suas células beta-pancreáticas. Então, isso é uma coisa interessante. Uma vantagem de ser brasileiro. O diagnóstico de diabetes tipo 1 na criança, a causa normalmente é genética? A causa, ela é poligenética, né? Então, ela tem vários genes relacionados ao sistema imunológico, né? Da mesma família ali das doenças autoimunes, na qual ela também pertence.
E falando também geneticamente, não esquecendo da diabetes Uhum. monogênica, né? A MOD. Então, a diabetes monogênica, que ela não culmina, na maioria das vezes, na hiperglicemia, na necessidade de usar insulina e tudo mais, ela é genética familiar e daí ela seria determinada por um único gene. Uhum. Aqui no Brasil tem vários laboratórios que hoje fornecem até a custos que antigamente eram proibitivos, hoje são custos até um pouco mais próximos da realidade, painéis genéticos para você fazer um diagnóstico. E sim, daí nesse caso, cabe a gente destacar o papel da hereditariedade, de estar atento aos quadros. Por exemplo, quando a gente recebe uma criança que tem um quadro de alteração na glicemia, mas é um quadro já muito arrastado, ela não tem todas aquelas características clínicas que eu citei. Daí você pergunta para a mãe, fala: Nossa, como é que tá a família? A família tem bastante gente com diabetes tipo 2. Daí você começa a suspeitar, fala: Nossa, quanta gente, né, com Uhum. diabetes. Daí você fala: Nossa, você começa a conhecer um pouco mais da família, falando: O pessoal não é obeso, né, mas tem diabetes tipo 2 Uhum. mesmo. Foge um pouco daquele perfil E tradicional, né? daí você pode falar: Acho que talvez possa ser, né, uma Sim. diabetes diferente, que é extremamente mais rara, que seria essa MOD, que tem vários subtipos e acarreta numa função, um pouco devagar, digamos assim, da resposta da célula beta pancreática ao consumo de carboidrato. Então, No, Luiz, no caso do adulto, ele não tem esse componente, digamos, genético. Ele se transforma de tipo 2 em tipo 1? Não, tem sim, tem um componente genético, sim. O fato de não ter gente na família não te isenta, né, do Uhum. risco, né, porque tem outros mecanismos envolvidos. Mas a genética conta sim, a pessoa acaba herdando a predisposição a diabetes tipo 2, sim. Não, não tipo 2, a ele ser tipo 2 e virar tipo 1, ou não? Hum, não, não, não. não, não. Não, sobre você ser tipo 2 e se tornar tipo 1? É, Isso. Não, não, não. não, não, não. Então, assim, a família, vamos colocar assim, a diabetes tipo 1, ela é uma doença que faz parte da família das doenças autoimunes. Certo. Uhum. Ponto final, né? Então você tem uma predisposição genética a ter uma resposta autoimune que ainda não existe uma evidência científica clara do que pode ser esse gatilho. Então, você pode ter uma infecção viral, pode ser ambiental, pode ter até uma maior frequência em alguns grupos étnicos, e daí você acaba tendo uma resposta autoimune que culmina na diminuição da população de células beta pancreáticas produtoras de insulina. Uhum. Na diabetes tipo 2, você tem com certeza esse componente que também é poligenético, que tem a ver com obesidade. Daí você vai acabar tendo que ter os fatores ambientais e também relacionados ao estilo de vida, que vão levar ao processo de resistência insulínica, que numa catástrofe metabólica vai Hum, culminar Com com a diminuição da população das células beta. é. E se a É uma pessoa. evolução natural da doença, Exato. a falência pancreática total, né, mas isso leva a um tempo, a pessoa é é muito individual, né, às vezes alguns pacientes, dependendo de como ele trata, de como ele tem a doença compensada ou não, pode acabar desenvolvendo essa falência pancreática, de uma forma mais rápida, mas não, tem pacientes que vivem a vida inteira com esse componente da resistência, mas com alguma Uhum. produção de insulina pelas células beta-pancreáticas, ou então vão desencadear essa falência lá depois de alguns anos, 30, às vezes 30, 40 anos de doença. O tratamento do diabetes tipo 1, né, tanto na criança quanto no adulto, é o mesmo. Sim, basicamente é o mesmo, né? O que vai diferenciar, que daí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, é que a criança cresce, né? Então ela tem peso diferente e tem os momentos chave ali do desenvolvimento. Então, se a gente acaba recebendo uma criança muito pequena, o que que é muito pequena? Muito pequena. 2 anos, 2 anos, por exemplo, de idade, que tem o diagnóstico de diabetes tipo 1,
essa criança é uma criança que é extremamente sensível ao uso de insulina. Existe um risco muito maior de ter hipoglicemia durante o tratamento. Uhum. Ela tem um ciclo circadiano, né, de produção de cortisol muito diferenciado do padrão adulto e também do padrão do adolescente. Ela obedece os pais, isso é maravilhoso, e depois ela Mesmo que vai. compulsoriamente. Isso facilita, é extremamente importante. E daí, com o passar dos anos, né, essa obediência vai diminuindo, o consumo de doce vai ficando cada vez maior, vai ficando as festas dos amiguinhos fica, né, cada vez mais frequente, Parte e social, o né? nosso papel é fazer com que essa criança tenha uma vida plena, que a diabetes tipo 1, no Uhum. caso, vai ser um detalhe. Daí entra na adolescência, todos os hormônios contrarreguladores vão estar lá, né, lutando lutando contra a nossa vontade de deixar a glicemia, bem estável, a testosterona, o estradiol, o cortisol, daí o ciclo circadiano vai começando a ficar mais próximo do adulto, e daí, daí entra na vida adulta, e daí a gente conta, né, com Com a todo o apoio do endócrino do adulto, né. E no adulto como que é essa É, assim como na criança, basicamente consiste em dar aquilo que está faltando, né? A partir do princípio que a fisiopatologia da doença é a morte daquelas células beta que produzem insulina, a gente precisa dar a insulina que o paciente precisa para abaixar os níveis glicêmicos, né? Então a gente acaba optando realmente por fazer a insulinização. Uhum. Na verdade, quando o paciente, a maior parte dos pacientes, eles chegam no endócrino pediatra, né? Já Já é, com para a gente é um pouco mais fácil, porque eles já chegam já entendendo a doença, já sabendo mexer na insulina. A gente vai meio que só ajudando ele a fazer esses ajustes de acordo com os hábitos de vida, a alimentação, o peso que ele tá. Às vezes tem um erro também que acaba dificultando um pouco isso, né? Mas de uma forma geral, assim, na população adulta, acaba ficando um pouquinho mais fácil, né? Porque ele já passou por toda essa tempestade de hormônios e de alterações emocionais, né? Rebeldia, negação, tudo aquilo já passou. Então, na maior parte, a gente acaba tendo um pouquinho mais de facilidade, porque eles já ajudaram Uhum. bastante, né? E criança chega muito com cetoacidose? Infelizmente, infelizmente. O nosso país ainda tem um índice absurdo, né, de crianças que chegam em cetoacidose por puro desconhecimento populacional, Uhum. né, daqueles sinais que eu já falei sobre, né, o quadro hiperglicêmico, Uhum. falta de acesso a um local de cuidado de saúde, né, às vezes até mesmo falta de encaminhamento apropriado, então a criança acaba evoluindo até chegar nesse ponto que eu sempre falo para os meus pacientes, é um absurdo, Sim, né? Então, a nossa luta, eu acho que pelo diabetes tipo 1 aqui no país, ela passa pelo conhecimento do público geral, da divulgação científica, que é muito pequena ainda no Brasil, e daí, pelos últimos dados, mais do que 80% chegam nesse o estado. primeiro diagnóstico, como para fazer o Abre o primeiro Exatamente. diagnóstico diagnóstico. assim. Que é um quadro extremamente grave, que a criança precisa do suporte de terapia intensiva, Uhum. né, de uma equipe muito acolhedora para a família, e daí acaba tendo aquele choque, né, um trauma para sempre, no qual ele acaba descobrindo esse problema no momento que ele vai estar ali, todo mundo recebendo a informação de que está extremamente grave e tudo mais. Isso dificulta o primeiro momento, né, do cuidado, mas mesmo assim, aqui a gente recebe crianças que não vão passar por isso, né, porque uma vez diagnosticado diabetes tipo 1, Uhum. e tendo todo o cuidado, a gente espera que nunca chegue Uhum. a ter Até uma um cetoacidose. Novamente, né? Então, uma glicemia alterada num exame de rotina,
ou já chegou para mim, por exemplo, a mãe ter diabetes tipo 1, ela Uhum. suspeitou e fez a ponta de dedo na criança, Isso. e daí você começa a fazer todo o cuidado, ou a criança acaba tendo um conhecido, né, dentro da escola, e daí o Uhum. cara começa a ver, poxa, aquela criança ali, um professor, né, que também tem o mesmo problema, e acaba chegando para a gente antes de ter uma cetoacidose. E daí é até estranho, porque você tem que explicar, e daí a família também acha estranho e fala: mas será que é mesmo? Hum. Será que é diabetes tipo 1? Vai ter tudo isso? Vai caminhar, né, para ter que usar insulina e tudo mais? E daí é um trabalho até mais longo, mas é muito interessante e gostoso de acompanhar a família né, indo aprendendo a ter o que é diabetes tipo 1 e não aquele choque de desespero, né? É que diabetes sempre é um diagnóstico Difícil, né? Uma difícil doença de aceitar crônica, e, assim, né? é definitivo, né? Você não Sim. vai estar curado de diabetes, Uhum. pelo menos assim, olha, daqui 2 anos, entendeu? E tem todo Sim. aquele estigma, né, da Sim. insulina, né, as pessoas têm realmente muito medo pelas questões de hipoglicemia, então as mães ficam num estresse, assim, absurdo, as noites são intermináveis, Não, né, e eu Thiago, eu acho que elas devem imagino. relatar muito, assim, até acho que elas se adaptarem a esse manejo, né, a entender os sintomas, porque muitas vezes a criança nem sabe relatar o que ela está sentindo, se pode ser hipoglicemia ou não, Não, e eu então é penso uma assim, coisa. você convencer a criança que ela tem que tomar uma injeção na barriga. Eu acho que a criança Sim. ainda é menos difícil do que o adolescente, não é? Eu não sei. É. Olha, eu acho Adolescente é sempre muito rebelde. é sempre difícil. Eu sempre brinco com os pacientes, eu falo, a minha especialidade tem esse lado bem difícil. Se você parar para pensar, é a minoria dos hormônios que a gente tem, né, para utilizar via oral, né, ou Uhum. tópico. A maior parte é injetável, infelizmente, né, hormônio Né, da de pediatria. crescimento, testosterona. Aham. Então, tudo Tudo isso, injetável. tudo injetável. Então, a gente tem que ter todos os recursos possíveis, lúdicos, bonequinho, fazer comparação, transformar numa brincadeira. Quando a criança começa a realmente ter fobia de agulha, porque Uhum. uma criança, se você pensar numa criança que teve cetoacidose, passou por tudo aquilo, o que fica na cabecinha dela? Fica: "Poxa, eu tive um negócio que chegou um monte de gente e colocou um monte de agulha em mim, e daí eu Me não podia torturando. comer e não sei o que. Agora eu vou num outro cara vestido de Que vai. branco, e daí o cara vai me furar", mandou me fu tomar, né, tomar uma injeção, uma vacina, né, que eles falam, vacina, né, porque a criança já tem medo de vacina, fala: Uhum. "Pô, vou tomar uma vacina todo dia, 3, 4, 5, 6 vezes ao dia". Ainda tem que convencer que tomar mais insulina é melhor ainda, porque fica mais próximo do fisiológico. Então Tem que é ter muito longo, recurso. é muita coisa. E é assim, não só isso, tem que furar o dedo e tomar muita É, coisa. é. Isso, Mas você isso. sabe que essa história da insulina é uma questão até para o adulto também. Eu vejo muito os pacientes diabéticos tipo 2 que a gente acaba precisando introduzir insulina, né. Quando a gente fala, assim, que tá chegando naquele momento, você tá vendo que o paciente não compensa, já tá com a medicação já tá quase ali no máximo, próximo de estar otimizada a 100%, você fala para ele, fala: "Olha, a gente já tá chegando ali no máximo de remédio, já não tem muito mais, talvez numa próxima vai preparando o terreno. Nossa, já é um evento, nosso paciente realmente se assusta, ele fala: "Não, de jeito nenhum", tem gente que fala: "Eu prefiro morrer, insulina de jeito nenhum". Então Insulina vicia você mesmo. imagina para uma criança, para um adolescente, né, realmente É, deve ser apavorante eu acho que é o mesmo, estigma né. da injeção que é É. o problema, porque assim, é ligado muito as complicações, né, do diabetes não compensado, né, as amputações, assim, ó, meu avô usava e perdeu a perna. Uhum. Então, E tem a situação também de que eles têm muito medo da hipoglicemia, né. Porque realmente a hipoglicemia dá um mal-estar importante, tem uma sensação de morte mesmo, a pessoa acha que vai morrer, se sente muito mal. Então ele fala: "Mas pra que eu vou, né, usar uma insulina que vai me dar um mal-estar, né, eu posso desmaiar, ter eventos importantes, se eu tô bem aqui com uma glicemia de 180, 200, né, não tô sentindo nada".
É uma coisa que a gente precisa trabalhar muito no paciente, porque na maioria quando está essa glicemia entre 180 e 200, eles na maioria das vezes não sentem, né? É uma doença que muitas vezes se É. torna assintomática mesmo, né? Cursa de forma Nesse momento, assintomática. né? Sim, em alguns momentos o paciente pode, né? Uma descompensação um pouco maior, ele cursa mesmo com aquele aumento da urina, da diurese, tem a sede. No adulto, normalmente, ele tem que estar com uma descompensação muito acentuada para ter algum sintoma. Basicamente, é uma doença assintomática. Tanto que a gente sabe, existem estudos mostrando que quando o paciente diabético tipo 2 faz o diagnóstico da doença, em média, eles têm a doença já há 5 anos sem saber, né? Então, são pacientes que não fazem exames periódicos, não estão sentindo nada, acham tudo bem. De repente, faz lá uma pontinha de dedo, ou um exame admissional e vem uma glicemia. Então, assim, eles se sentem normalmente bem, né? É muito possível se sentir bem com uma glicemia de 200, 210, 250. Então, ele fala, poxa, eu tô me sentindo tão bem com 200, por que que eu vou me arriscar a usar uma insulina que vai baixar minha diabetes, eu vou ter hipoglicemia e passar mal, porque realmente são sintomas ruins, né? E aí a gente precisa explicar para o paciente, na verdade, pelo menos no diabetes tipo 2, né? Isso. As complicações crônicas diminuem muito a qualidade de vida lá para frente, né? Sim, Ele sem pode dúvida. ter uma qualidade de vida muito ruim. E Bom, até morrer também, né? Então... Assim, alguns pacientes referem, né, que assim, ele mantém essa glicemia de 200, né? Não sei se criança também. Mas quando ele abaixa para o nível normal, ele se sente mal. Sim. E isso acontece mesmo? Não estou Acontece falando de mesmo. hipoglicemia, não. Não, Abaixo para acontece. 100 e ele se Sim. sente mal com É esse porque é valor? um mecanismo de adaptação do organismo, né? Ele vai se acostumando a esses níveis mais altos de glicemia de uma forma crônica, e quando a gente consegue baixar, às vezes de uma forma mais rápida, assim, né, a glicose mesmo para valores normais, o paciente pode ter sintomas de hipoglicemia, É assim. isso é destacar, né? A velocidade com que cai, né? Então, só complementando também, que esse preconceito com insulina é algo que também permeia a pediatria, porque quando a mãe vai buscar informação, ela vai buscar informação com as amigas, com os No conhecidos, com a Google. família, e é isso, exatamente isso que a gente conversou que ela vai ouvir. E muito disso é das insulinas iniciais, né? NPH e a regular, que já tem muitos anos de uso. Hoje a gente tem, até mesmo no Sistema Único de Saúde, insulinas análogas. A gente tem a Degludeca, que é uma insulina de longa ação que dura 42 horas. Então, esse que permite com que você tenha um controle glicêmico sem tanta variação, assim, em especial na diabetes tipo 2. Então, muito, de novo, desinformação. Desinformação é o que gera Todo esse meio. informações Atrapalha o irreais e daí tratamento também, né? Atrapalha demais. é demais. Bom, mas as tecnologias para monitoramento da glicemia mudaram um pouquinho, né? Você não precisa hoje ficar furando o dedo. Você não precisa mais fazer xixi do lado do formigueiro, Ah, né? sim. Isso já mudou há muito tempo. Então, assim, sempre foi, depois, né, teve uma época que, obviamente, eu não vivi, né? Depois da descoberta da diabetes, a monitorização glicêmica era feita com substâncias químicas, no qual você tinha que urinar num recipiente, colocar reagente, esquentar esse reagente, ver como é que ele ficava, né? Então, das memórias dos meus professores, isso, né, claro. E depois veio a ponta de dedo, que mudou tudo, né? Então, é rápido, é fácil. Hoje, no Sistema Único de Saúde, está lá. Alguns, né, a gente pode até dizer barato, porque eu sei que tem muita... domiciliar, né? Você pode ter Você na sua coloca casa. no bolso, você vai em qualquer lugar, Pode levar para qualquer lugar. E daí, isso mudou completamente a história da diabetes 1, 2, MOD, tudo, né? E hoje o que tem para mudar são os monitores flash e a monitorização glicêmica contínua. Então, aqui no Brasil, a gente tem produzida pela Abbott, né? O monitor Libre,
que ele tem tem um sensor subcutâneo, ele não mede a glicemia, isso é importante, né? Ele mede a glicose subcutânea. Você pode colocar nos mesmos locais, geralmente, né? Nos mesmos locais que você faz o uso de insulina. aplicação subcutânea. Cada sensor ele dura 15 dias e você faz o controle com o leitor NFC num próprio leitor do fabricante ou num celular que tenha leitor NFC. Aplicativo, você baixa o aplicativo, né? Isso, e pra gente é bom, porque muito bom, porque ele Vocês pode também conseguem... linkar Sim. com a conta do consultório e a gente fica lá de olho 24 horas vendo se ele tá fazendo tudo. Não é assim também, né? Mas isso é maravilhoso, ainda mais para criança que tem medo, tudo Sim. mais. Infelizmente não é um recurso para todos, né? Aqui no nosso país, né? Ele ainda é caro, e depois evoluiu hoje para também, infelizmente, de novo, né, no nosso A gente país, não tem ainda, né? a monitorização glicêmica contínua, que a gente consegue aqui no Brasil fazendo um mix do Libre e algo que não é oficial, né, que é o uso de um sensor no qual ele faz a leitura a cada 5 minutos desse sensor, no que a gente coloca no braço que dura 15 dias, e manda informação para o celular, e daí você tem a monitorização a cada 5 minutos, o que é chamado de monitorização glicêmica contínua. Nos Estados Unidos e na Europa existem outros recursos, a gente tem lá, por exemplo, o Eversense. O Eversense é um monitor, um microchip, né? Que ele é colocado, dura 6 meses, colocado debaixo da pele. Tem um colocador e também você pode, com a ajuda de um amigo cirurgião, você pode fazer uma implantação subcutânea e ele dura 6 meses, né? E já tem alguns estudos para 12 meses. E alguns estudos já de leitores a laser, né, que seriam transcutâneos, que daí começa a gente, parece ficção científica, mas eu acho que não. Eu acho que não. Logo, logo, talvez uns 5 anos aí para frente, com certeza vai surgir esse tipo de coisa que também provavelmente vai revolucionar, né? Mas a história é isso, né? Também ouço história de professores, né, que falam assim, é a primeira vez que chegou o oxímetro de pulso, né? Sim. Antigamente anestesia, o cara via, tá roxo. Agora A já tem um evolução das oxímetro, coisas, mas né? isso deve Mas chegar apesar mesmo. de tudo isso, a monitorização da glicose capilar ainda é muito utilizada pelas limitações, né, da maior parte da população que a gente trata. Acaba sendo um método mais barato e a gente utiliza muito disso ainda. Tem Bom. muito estudo, Então, assim, a ponta de dedo por sangue, a gente já tem um conhecimento vasto. Então, apesar da nossa tecnologia estar evoluindo de maneira exponencial, você precisa de dados científicos para embasar e indicar para o paciente. Sim. Então, apesar da gente usar, ainda que eu fiz a ressalva, é uma glicose subcutânea, não glicemia, você ainda tem um pouco do receio. Tem paciente que usa o Libre E usa a e pontinha fala, de dedo. nossa, coloquei o Libre, não. É. Então, daí ele faz a ponta Faz do os dedo. dois. Existe a monitorização também de uma outra fabricante, a Medtronic, que você tem que fazer a calibração. Então, tudo ali, né, depende do seu paciente, conversar com ele, explicar exatamente o que é a tecnologia. Então, tudo ainda está evoluindo, né? Eu lembro, bom, eu sou da época que já tinha, obviamente, a glicemia capilar, mas não tinha o estilete. Sim, Aí a tinha uma lanceta. lanceta Sim, que dependia dolorida muito demais. Da força da da força pessoa e da ela pessoa que mesma, né? ia, né? Eu Mas tenho medo de lanceta, tá, gente? O negócio eu Não, também. porque Ah, é você mesmo dolorido. se furar, É. e eu É, coloco isso também, de novo, como um absurdo, porque ainda tem local, né, de serviço público que para uma criança, às vezes a lanceta parece uma faca. Que é um dedinho daquele tamanho. Você precisa do lancetador, que é automático, uma agulha menor, né? Ninguém tem um dedo desse tamanho, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Bom, e com relação ao tratamento, assim, sabe-se que é insulina, né? Mas o que a modernidade traz, né? Como novos tratamentos? Então, assim, a evolução tecnológica exponencial, o que ela trouxe para a gente? Então, depois do avanço da insulina,
que né, primeiro era oriunda de animais, depois fez né, a insulina humana com o uso de bactéria, daí veio a ideia, poxa vida, já que o problema é falta de insulina, vamos colocar insulina o tempo inteiro, né, num aparato que na época era do tamanho da mochila. Então você colocava uma bomba que pesava, pelo menos pela foto parece, né, que as fotos históricas, parece que era, sei lá, mais do que 20 quilos de mochila numa bomba gigante que ficava ali colocando a insulina. Daí, a partir de então, foi feita a miniaturização tecnológica e daí foi possível fazer aparatos de sistemas, né, de infusão contínua de insulina cada vez menores. Esses sistemas, eles são sistemas programados pelo médico, no qual a gente coloca uma velocidade de insulina por hora e o próprio paciente consegue fazer correções, né? Então, essa insulina que a gente coloca por um período de 24 horas seria chamada basal e a gente faz as correções utilizando a mesma insulina, geralmente insulina análoga ultra rápida, para fazer a correção em bolos. A evolução aqui depois desse aparato foi o seguinte: a gente consegue cada vez fazer doses menores, o que é vantajoso para crianças pequenas ou para pessoas que têm uma alta sensibilidade à insulina, justamente pelo medo da hipoglicemia, e também sistemas de alarme que, junto com a monitorização glicêmica contínua, você consegue prever hipoglicemia. O próprio monitor flash já né, mostra isso, a tendência, a setinha, que isso já muda tudo no cuidado do paciente. Mas daí, se você juntar isso com travas de o paciente à noite está fazendo hipoglicemia, né, ele trava a infusão, isso também já tira medo de muita gente. E a última evolução nesse exato momento seria o quê? Uma mudança no aparato, todos esses aparatos, o que eles usam? Catéteres subcutâneos. Então, seria utilizar a insulina transcutânea, você não precisa nem furar, né, a sua pele, você só coloca a bomba, né, que tem muita gente que não gosta de chamar o sistema de infusão de bomba, mas você coloca o sistema de infusão direto na pele. Você tem um monitor glicêmico contínuo, esse monitor glicêmico contínuo manda dados para a nuvem utiliza a inteligência artificial vai ler a sua velocidade de aumento e diminuição de glicemia e daí tomar uma atitude. Toma uma atitude e você não precisa nem fazer nem o comando, nem fazer contagem de carboidrato, que também é um passo difícil aí, né? E assim, além da evolução tecnológica de material, né, de mecânica, de medicamento, tem alguma coisa sem ser a insulina? Para diabetes tipo 1, Isso. Olha, ainda tem muitas hipóteses. Foi o ano passado, ou início desse ano, teve uma notícia no New York Times de um homem, né, que a chamada era: eu fui curado, me curei, né, da diabetes tipo 1. E isso, né, foi uma festa para o WhatsApp do endocrinologista, certo? Então todo mundo, poxa, né, cadê a cura? Então, o que acontece? Então, assim, a doença, né, a diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Sendo uma doença autoimune, o que a gente tem que pensar? Poxa, já que o problema está num órgão, né, tão simples, entre aspas, né, como o pâncreas, então a gente tira o pâncreas e põe outro, certo? Super fácil, cirurgia simples, né, tudo simples. Então, né, daí você tem que lembrar, poxa, é uma doença autoimune. Se o paciente produz anticorpos né, a célula beta, anti-ilhota, anti-insulina, se você colocar um outro órgão, os anticorpos vão estar presentes. Já é um grande problema. Tudo bem. Então, vamos desligar o sistema autoimune, certo? Então, simples. Vamos desligar todo o sistema imunológico da pessoa. Você dá um reset e acabou, né? Coisa do dia a dia. Bom, se você fizer isso... Feito numa quarta-feira à tarde. Exato. Então, assim, poxa,
Você pega, coloca, faz o paciente passar por esse risco gigantesco dentro da sua saúde, que é você desligar, né, todo o sistema imunológico, que é o que se faz no tratamento oncológico, né? Uhum. Ou seja, quando você realmente precisa disso. E daí você provavelmente teria que usar medicações para que não ocorra a rejeição desse transplante depois. Ou seja, você vai trocar, né, o uso de insulina crônica Por para uso crônico imunossupressor. de imunossupressor. É. Então, hoje, infelizmente, a gente tem isso. Agora, dentro ainda, indo mais além ali nos confins, né, indo nos limites da endocrinologia, óbvio, do mesmo jeito que a endocrinologia evoluiu, a imunologia evoluiu também. Então, talvez no futuro, seja possível você manipular o sistema imunológico a ponto de não produzir Só os Determinados anticorpos. anticorpos. Ou você produzir anticorpos anti-anticorpos, né? Mas daí você entra, qual o timing para você fazer isso? Será que seria no início do diagnóstico? Será que teria como reverter? Tem algumas pesquisas que falam sobre o uso da liraglutida. Então, algumas análises em pacientes que usam a liraglutida, por exemplo, para diabetes tipo 2 ou obesidade, algumas células alfa acabam tendo função de célula beta, a população de célula beta acaba aumentando. Então, quer dizer, tem muito mais coisa para a gente descobrir ainda. E uma coisa que eu falo para os pacientes, o dia que tiver um negócio legal, pode deixar, eu vou ligar para todo mundo e a gente Vai vai, chamar a pra- gente vai lá Thiago, junto. e em relação às pesquisas com célula-tronco, você tem alguma Então, atualização? não, Ou eu evoluiu? não tinha lido alguma coisa sobre célula-tronco específica para célula beta. Tudo que eu tinha visto aqui tudo muda, né, gente? Então, Sim, Uhum. sim, né, claro. era sobre manipulação do sistema imunológico, Uhum. né? E sobre essa mudança celular, né? Não sei se é esse termo Uma científico correto. mutação, assim, da célula alfa para a célula beta. Essa Da alteração função, né? fenotípica celular, vai. Mas com certeza, sabendo disso fisiologicamente ou farmacofisiologicamente, né? A gente vai poder um dia utilizar isso a nosso favor. Então, Coisas grandes estão por vir. com certeza, com certeza. Deus Mas assim, quiser. tem um grupo de pacientes, né, que eu acho que eles, igual foi falar, assim, medo de que eles têm, não crianças, eu digo o Os adulto adultos. mesmo, Uhum. que ele, assim, eu acho que ele prefere, inclusive, tomar insulina do que fazer qualquer outra coisa. A maioria não. A maioria, não. Tipo assim, não, prefiro A maioria continuar não. aí. A maioria não. A maioria prefere medicação via oral. Poucos preferem, ficar tomando um monte de remédio, porque às vezes a gente consegue fazer um controle através de uma polifarmácia Isso. mesmo, né? Mas a grande maioria prefere medicação via oral, sim. Porque É, tem medo da picada, porque tem que ficar se furando. Tratar diabetes com insulina, a gente precisa desse monitoramento, né? E às vezes é isso, o paciente É. não tem condição de usar um Libre, então tem que fazer essa glicemia capilar, muitas vezes ao dia, então ele acaba preferindo ficar com a medicação via oral. No geral, é isso que a gente vê no perfil do paciente diabético tipo 2. Doutor Tiago, doutora Luísa, eu acho que foi uma conversa muito produtiva. Muito obrigado por terem vindo aqui. Eu que agradeço. obrigado. E até o nosso próximo 100cast.